Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Jesus não saberia, então, quando ele iria voltar. E a dificuldade surgiu quando você leu a passagem Marcos 13, 26 a 32, que o Senhor Jesus diz: "E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai." Bem, se Jesus era Deus, como ele podia dizer que não sabia o dia e a hora da sua própria vinda? Porque Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Faz sentido que nenhum homem, anjo ou profecia, seja ela profecia de profetas ou até profecia asteca, que estava em voga até um tempo atrás, faz sentido que nenhum desses tenha ideia de quando seja esse dia e hora. Mas se Jesus é Deus onisciente, isto é, sabedor de todas as coisas, como tal informação estaria fora do seu alcance? Vamos deixar claro uma coisa: Jesus sempre foi Deus. Em um determinado ponto da história, há cerca de 2000 anos, ele, o Filho eterno de Deus, deixou o seu lugar no céu para vir aqui se fazer homem, mas nunca deixou de ser Deus. Debaixo daquela aparência de um homem perfeito estava escondida a sua divindade. Assim como a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era feita de madeira, que significa na Bíblia humanidade, porque a árvore nasce com raiz na terra, e também era coberta de ouro, que significa glória real e divina. E quando ela era transportada, ela era coberta da vista humana com diferentes coberturas. Primeiro vinha um véu, o mesmo que no tabernáculo mantinha a arca separada da visão dos homens, mas esse véu foi rasgado quando Jesus morreu. Sobre este véu era colocada uma pele de texugo, impermeável e rústica, que nos faz lembrar Isaías 53, que diz que Jesus era sem formosura e não havia nele beleza que nos agradasse. Por cima de tudo vinha um pano azul, a cor do céu. Ou seja, apesar de não enxergarem o ouro glorioso da arca, todos sabiam que estava ali, debaixo daquelas cobertas, assim como nós sabemos que Jesus não abriu mão da sua divindade, mesmo enquanto ele circulava no mundo, como um homem, como um servo comum. Tão comum que as pessoas não viam nele diferença nenhuma ou beleza alguma. Ainda que os homens só vissem em Jesus um ser humano comum e sem formosura, ele tinha um quê visível de sua origem celestial nas obras que ele fazia. Mas se ele era Deus, ainda que oculto sob um corpo humano, como não tinha ciência do dia e hora da sua vinda? A resposta pode estar em João 15, versículo 15. O servo não sabe o que faz o seu senhor. Percebe? Jesus andou aqui como servo perfeito. Portanto, nesta condição e nesta posição de filho do homem, ele podia muito bem não ter tal informação. Como homem, ele tinha limitações que eram inerentes à sua humanidade. E essas limitações só eram deixadas de lado com a autorização do Pai. Porque mesmo sendo a sua vontade perfeita, ele nunca moveu uma palha que não fosse da vontade do Pai. Portanto, como Deus, ele sabia. Mas como servo, não lhe tinha sido dado conhecer tal informação para poder passá-la para outros. Em Atos 1,7 diz: "Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder." Agora compare outra vez com João 15,15. "Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer." Na condição de filho, a informação do dia ou hora, ou dos tempos e estações, era uma que o Pai não lhe tinha confiado, pois se tivesse, ela faria parte do tudo que ele teria transmitido aos seus discípulos. Esse tipo de expediente não é estranho na nossa vida também aqui neste mundo. É comum nós vermos uma entrevista em que alguma autoridade, o presidente da República, algum magistrado, emite a sua opinião para o repórter, avisando antes que aquela é sua opinião como cidadão e não como autoridade que ele, no exercício das suas funções, ele tem. Eu me lembro do diretor da faculdade onde eu estudei, que também era professor na faculdade de arquitetura, quando eu estudei nos anos 70.
Nas suas reuniões com os professores, ele costumava dar opiniões, às vezes até contraditórias, avisando sempre de antemão que ora falava como diretor, ora como professor. Agora quem fala para vocês é o diretor fulano. Agora quem vai falar é o professor fulano. Era ele mesmo, porém ele tinha opiniões como diretor, como professor. Portanto, como filho do homem, e no momento em que andava neste mundo, vivendo no modo servo, vamos chamar assim, o conhecimento do dia da sua vinda e da hora da sua vinda estava vedado a ele. Mas, obviamente, no modo Deus, mudasse para o modo Deus, ele jamais deixou de ser onisciente. Seria algo semelhante nos espantarmos de Jesus sentir fome e sede, ou até de sofrer dor. Se nós sabemos que fome, sede e dor são sensações que não fazem sentido Deus experimentar, não é mesmo? Mas ele experimentava como homem.